Olá pessoal, trago para vocês uma aula sobre o sistema imunológico da criança. Muito importante a gente entender o amadurecimento desse sistema, o seu aspecto fisiológico, né, e na prevenção de doenças futuras. Nós vamos ver que esse sistema imunológico, principalmente de mucosas, e nós vamos ressaltar aqui nessas aulas, tanto a mucosa do aparelho respiratório quanto o trato gastrointestinal, e vocês vão ver como essas duas mucosas, principalmente o intestino, ele é importante na prevenção de doenças como, inclusive, diabetes. Então, vamos lá, prestando atenção na aula. Então, a aula de hoje é sobre o sistema imune da criança e a ocorrência de IVAs e de infecção do trato gastrointestinal. Mas com enfoque no sistema imunológico, a gente vai entender esses processos infecciosos, mas antes da gente entendê-los, é preciso também que a gente compreenda a fisiologia do sistema imune da criança, né? Isso vai levar o médico a melhores condições de avaliar e conduzir as doenças infecto-contagiosas na infância. A gente sabe que os recém-natos e os lactentes têm um grande índice de morbimortalidade a patógenos, justamente por essa imaturidade, né? Então, os mecanismos, a gente vai começar inicialmente, né, falando sobre os mecanismos inatos de defesa, e é importante a gente compreender essas barreiras naturais, né? Essa imaturidade imunológica pode levar a algumas limitações desse sistema imune inato e, por consequência, do sistema imune adaptativo também. Aqui nós temos um mapa que mostra bem o encontro, né? Como se dá o encontro dos antígenos com o sistema imunológico do bebê. É muito importante a gente observar que, de um lado, eu tenho o que nós chamamos de inóculos, que pode ser poeira do ambiente, qualquer antígeno que esteja aí na vida, né, natural, exposto de uma forma natural e que não é considerado patógeno. Então, inócuo é aquilo que não desenvolve, não estimula, não leva à doença normalmente. Então, essas substâncias inócuas, elas devem ser toleradas pelo organismo. Então, nós vemos na outra ponta, né, os patógenos, que eles podem ser avaliados em graus diferentes de patogenicidade, ou mais patogênico, menos patogênico, mas o contato deles com o sistema imune da criança a exposição, né, dessa criança a esse patógeno vai levar a uma resposta imunológica e depois uma memória. E isso também é importante. Da mesma forma que a microbiota materna e os antígenos alimentares também vão induzir na outra ponta a tolerância. Então, nós temos as duas pontas aí, resposta imune e tolerância. Se bem que a tolerância também, ela foi capaz de induzir uma resposta, né? Uma resposta que finaliza lá com a produção das IgAs, das imunoglobulinas A. Então, elas também iniciam na imunidade inata e finaliza a tolerância também na imunidade adaptativa. Ela compõe isso, né? Então, é importante a gente entender que a exposição, a infecção, a colonização vão suscitar, vão provocar esse sistema imune, vão desafiar o sistema imune, que vai ter que trabalhar nesse sentido de reconhecer essas substâncias, arquitetar uma resposta e desenvolver uma memória. O princípio da vacinação leva em consideração isso que naturalmente acontece. A única diferença é que a gente injeta, né, por uma via ou outra, não importa qual via a gente vai utilizar, mas a gente artificialmente expõe esse organismo à presença de antígenos também para obter uma memória imunológica. Aqui nesse slide nós vamos ver as barreiras naturais, que são tão importantes, né, para a primeira proteção desse indivíduo e que também são importantes para a homeostasia, né? Então, quando a gente tem a homeostasia, né, diminui o risco das patologias. Bom, então a gente vai ver ali o vernis caseoso, né, que cobre todo esse bebê ao nascimento. Então, o recém-nascido, ele vem coberto dessa proteção. E ali nós temos peptídeos antimicrobianos, que têm uma função importante de fazer essa primeira proteção da pele da criança. Com o tempo também nós vamos ver a presença de ácido graxo na pele, que também tem ação microbicida.
As mucosas, né, o aparelho respiratório, nós vemos a presença de muco, de cílios, e das IgAs, aquela IgA que eu acabei de falar no slide anterior, né, que é produzida no momento em que os inóculos chegam até as mucosas, né, e suscitam ali um processo de tolerância, né, àqueles antígenos inócuos e fazem essa primeira barreira protetiva, né. Nós temos também o trato gastrointestinal, então a IgA também está ali presente, né, compõe o muco, né, que está na luz intestinal, e os antígenos que estão suscitando essa tolerância, que vão conduzir a essa tolerância, são os antígenos alimentares, que vêm tanto do leite materno, da amamentação, como vem também das primeiras papinhas da criança, os primeiros suquinhos que ela vai receber pós 6 meses de idade, né? E aí nós temos as bactérias colonizando lá, desde o início do parto, colonizando todo esse trato gastrointestinal e produzindo esse trabalho muito importante, evitando, então, competindo pelos receptores e evitando que bactérias patogênicas possam se ligar a esses receptores, né, provocando ali a doença. Então, é melhor a gente ter as bactérias boazinhas, né, que ao longo de muitas, né, séculos e séculos e séculos, aí, milhões de anos, que nós convivemos com as bactérias, nós praticamente somos feitos por elas, né, por essas bactérias, e por isso a gente vive dessa forma comensal, né, em que há ali um respeito, vamos dizer assim, entre as nossas células e as células bacterianas, que são amigas. Nós temos também os órgãos linfóides que compõem a barreira natural, os órgãos linfóides tanto primários quanto secundários, os primários porque a gente vai colocar eles aqui porque eles são a origem de tudo, né? Então nós temos a medula óssea e o timo. Na medula óssea todas as células, né, todos os granulócitos, fagócitos são ali produzidos, como também o linfócito B. E no timo nós temos os linfócitos CD4, CD8, né? Com os seus receptores diferentes, né, com funcionalidades diferentes, como também os subtipos celulares, os TH1, 2 e tal, que são produzidos nesses locais e depois migram para os órgãos linfóides secundários e também ficam circulantes, né? Então, aí nossas barreiras naturais. Nesse outro quadro, a gente ainda vai continuar analisando os componentes, vamos analisar os componentes da resposta imune inata. Então, nós temos o complemento, que ele é muito importante, são proteínas, né, que estão dissolvidas no soro, que agem em cascata, um componente ativando o outro, né, e é um elemento muito importante na opsonização, tanto na opsonização quanto na quimiotaxia, e o exemplo clássico disso é a molécula C3, que quando clivada, ela dá origem ao C3A e o C3B. O C3B é responsável pela opsonização e o C3A é muito importante na quimiotaxia, responsável por ela, né? Os dois elementos vão estar diminuídos na sua função, então a opsonização vai estar diminuída e quimiotaxia também, porque o complemento está diminuído também, né? Então isso é um problema para a criança. Finaliza com a dificuldade também de atrair para o local da infecção as células fagocíticas. Então, a gente tem, por outro lado, aqui os fagócitos, os neutrófilos, com dificuldade de migrar até o local da infecção, bem como o macrófago também. Outro problema que a gente deve se atentar é que a adesão ao endotélio vascular vai estar diminuída. Então, é um outro elemento que vai piorar esse quadro, né? Então, a expressão está diminuída dos receptores, né? E a diapedese também. Então, eles vão ter dificuldade de sair do vaso e vir para o tecido infectado, né? Para o epitélio, no caso, né? A gente vai observar também que o macrófago tem uma dificuldade na produção de derivados de oxigênio, por isso a sua capacidade lítica vai estar diminuída. Então, não só os derivados, os radicais de oxigênio, os peróxidos de oxigênio vão estar diminuídos também, dificultando a fagocitose. Nós vamos ter também a NK, com a sua função e atividade diminuída, justamente por conta da quimiotaxia, então ela não consegue migrar rapidamente para o local. E dois outros elementos importantes na pele, como a célula dendrítica e a célula de Langerhans, também estarão reduzidas. Nesse mapa aqui, nós vamos estudar, nós vamos entender a resposta adaptativa, né? Como ela
vai ser afetada, e nós vemos que a TH1 é muito importante para defender o organismo contra os antígenos intracelulares, como vírus, bactérias, né? Intracelulares também, com esse comportamento intracelular, e a gente vê que existe ali um desvio para TH2, a resposta TH2, justamente porque o perfil de interleucina de TH1 está diminuído. Então, se esse perfil de interleucina está diminuído, vai manter essa resposta TH2 mais atuante, por um lado. Por outro lado, nós vamos lembrar que a progesterona já vinha trabalhando durante toda a gestação materna para manter esse polo TH2 e diminuir a TH1, porque TH1 está associada a aborto. Então, por um lado, foi benéfica, né? Embora tenha sido, essa polarização tenha sido benéfica para evitar esse aborto, a criança, por outro lado, fica vulnerável a infecções a patógenos intracelulares, né? Então, quais interleucinas aí estariam diminuídas na resposta TH1? A gente tem o fator de necrose tumoral, né, o interferon gama, o interferon alfa, a IL-12. Então, são as interleucinas que estarão diminuídas, favorecendo as interleucinas de TH1. Quais seriam elas? A IL-10, a TGF-beta, né? Então, são as duas interleucinas que mantêm a tolerância. E, se a gente for ver o lado benéfico desse desvio para TH2 na criança, ela vai tolerar também os autoantígenos. Então, é importante nisso também. Outra coisa importante que a gente deve falar é que a expressão de MHC nesses linfócitos, vamos começar pelo MHC de classe 1, né? Então, a célula infectada, que pode ser uma célula de epitélio do trato respiratório, tá? Pode estar infectada, ela expressa menos MHC de classe 1 do que um adulto, do que um jovem, né? Justamente por isso fica difícil do sistema imunológico perceber a entrada desse vírus, né? Porque ele não consegue acoplar no MHC de classe 1 e expressar, povoando a superfície celular com aquele antígeno que está infectando, né? E chamando à morte aquela célula infectada. Então, a gente vai ter uma quimiotaxia e uma citotoxicidade também diminuída para essas células, né? Por outro lado, a célula consegue, o macrófago, né, que possui na sua superfície MHC de classe 2, a expressão de MHC de classe 2 está normal, o que está atrapalhado aí é a quimiotaxia e a responsividade dessa célula. Então, ela migra com mais dificuldade, ela é mais lenta, né? Ela até fagocita, processa e apresenta, mas isso acontece de uma forma muito mais lenta. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que as células TH1 e TH2, elas têm uma concentração maior de células naives, né? Então, as células que ainda nunca encontraram seu antígeno, então ela tem uma dificuldadezinha também aí na hora de reconhecer, porque os receptores que reconhecem antígeno ainda são pouco específicos. A especificidade, ela vai aumentando da resposta adaptativa, ela vai aumentando com o tempo. Então, é preciso que essa criança entre em contato com muitos antígenos e ele vai começar a atingir seu equilíbrio lá por volta de 5 anos de idade. Esse quadro mostra bem, então, as TH1 aí naives, né, que vão estar em maior número, né, nós temos muitas células jovens, naives, virgens, né, mas com uma capacidade de responder de uma forma intensa muito menor, né. A CD8 vai estar diminuída na sua capacidade citotóxica, então a gente vai ver que a capacidade a citotoxicidade vai estar diminuída, né? E com isso a resposta a NK também, porque a NK não vai ser atraída pela T citotóxica, né? Então diminui também a quimiotaxia. E assim a citotoxicidade mediada por essas duas, né? Vai ampliar isso, né? Já na resposta que está desviada para TH2, né, nós temos o linfócito B, que nós chamamos de linfócito B CD5, que ele tem um receptor CD5. Essas células estão em maior número, né, expressa bastante esse receptor, elas conseguem expressar em número grande esse CD5. E qual é a importância dessa célula? Ela é importante para a produção de tolerância, né, ela vai auxiliar na resposta a antígenos próprios. Ela é importante na tolerância aos autoantígenos. Então, ela vai produzir anticorpos, né, bloqueadores dos antígenos próprios.
Por outro lado, a gente vê que as classes de imunoglobulina, como a IgG, né, que vai cair nesses primeiros dias de vida, né, porque ela recebeu da mãe e começa, como é uma proteína, ela começa a desintegrar, né, e a partir do segundo dia de vida ele já começa a produzir as IgG próprias, né, e do segundo até o sexto mês, vai subindo até o quinto mês de vida, né, que vai tentar lá pelos 10, até o quinto ano de vida, mais ou menos, ele vai estar igual ao de adulto, né? E a IgM vai estar diminuída, mas vai normalizar por volta de 1 ano de idade, e a IgA também vai estar diminuída e por volta de 1 ano ela começa a normalizar. É importante saber que no primeiro mês de vida, a criança consegue responder bem aos antígenos proteicos, mas ela responde muito mal aos antígenos não proteicos. Então, o que significa isso? Significa que essa criança, por responder mal aos polissacárides, se eu quiser fazer a vacina, eu vou ter que fazer um conjugado, né? Então, ou fazer com que com que as vacinas, né, sejam vacinas baseadas em proteínas, né, como antígeno, entenderam? Porque assim a criança consegue responder bem. Se eu for passar, né, prescrever ou indicar uma vacina com polissacárides até antes dos 2 anos de idade, eu não vou ter uma boa resposta, né? Então é importante saber disso na hora de escolher ou indicar, né, as vacinas nessa época. Bom, então a gente sabe que para ter uma resposta imune adaptativa boa, eu também preciso de uma resposta inata muito boa. E a gente vê que a agilidade da resposta inata interfere muito na qualidade, na agilidade também da resposta adaptativa. Então, nesse quadrinho aí, a gente mostra, né, as bactérias e os parasitas entrando, né, os macrófagos, as células apresentadoras, as células dendríticas, apresentadoras naturais, fagocitando, né, e atraindo para o local as NKs, as células produzindo as citocinas, né, atraindo complemento agindo, os neutrófilos também, né? As células apresentadoras de antígeno migrando do sítio para o órgão linfóide secundário, apresentando para as células T, né, que liberam as suas citocinas, atraindo a célula específica. Se for intracelular, nós vamos ter aí a atividade TH1 atraindo o CD8 para o local e mais NKs. Se for um antígeno extracelular, a gente vai ter outro perfil, né, TH2 ou TH17, dependendo aí do antígeno. Então, é importante que a gente saiba que está tudo isso muito... não consegue fazer uma ação muito rápida, né? E que o bebê vai ter que ter um pouco de tempo para ir amadurecendo esse sistema, transformando essas células naives em células específicas, com seus receptores específicos, e produzindo uma quantidade bem avantajada de citocinas para que a resposta seja eficiente. Nesse quadro, a gente vai ver aqui o perfil de imunoglobulinas produzidos. Vocês podem olhar com atenção, mas o que vale aqui é que a IgA vai estar a 20% de um adulto em 12 meses de vida, a IgM 75% de um adulto em 12 meses de vida, a IgG 60%, e no total 60% do total de imunoglobulinas, né? Essa criança vai ter 60% deles em 12 meses de vida se comparado com o adulto. Quer dizer, a gente precisa cuidar dessa criança com muito mais cuidado até o primeiro ano de vida. E nós vamos deixar para o segundo vídeo, então aqui nós temos a parte 1, eu vou dividir o vídeo em parte 1 e parte 2, para a gente poder entender um pouquinho no próximo vídeo o que está acontecendo com o trato gastrointestinal e com as vias aéreas superiores. Então, a orquestra não pode desafinar, né? Para isso, o maestro tem que entrar em ação. E o nosso maestro são os nossos linfócitos T. Eu vou dizer também que existe o maestro da inata, né? Que são os macrófagos, e o maestro da adaptativa, que são os linfócitos T. Até lá, até o próximo vídeo.